Seguindo a sequência de vídeos da nossa minissérie Adolescente, no vídeo de hoje a gente vai conversar então sobre outro desafio da adolescência nos tempos de hoje, que são as redes sociais. Eu sempre gosto de falar que assim, não é endemonizando a internet e as redes sociais, porque elas podem sim ser positivas, elas podem ser facilitadoras, por exemplo, da comunicação, né? Então eu encontrar parentes distantes, ter contato com amigos que muitas vezes eu não consigo estar ali no dia a dia, por exemplo, estar aqui gravando um vídeo no YouTube e conversando sobre temas relevantes, sobre psicologia, enfim, sobre diversos temas e aprender muito com isso também. As redes sociais, ser esse facilitador para fortalecer laços familiares e sociais, como a gente conversou. E até olhando um pouquinho para a dimensão dos jogos, por exemplo, eles também são usados na psicoterapia, porque eles podem ajudar crianças e adolescentes que tenham ansiedade ou outras dificuldades, e a partir dessa interação com os jogos, a gente pode ajudá-los a desenvolver algumas habilidades. Mas olhando para essa questão dos desafios das redes sociais, eu vou trazer aqui alguns pontos, mas até para preparar esse vídeo eu dei uma pesquisada e encontrei vários textos que falavam sobre pesquisas atuais, que não que as redes sociais elas criam, mas elas potencializam e elas podem sim ser responsáveis por sentimentos de insegurança, pela baixa autoestima, porque são questões que a própria adolescência em si, ela já carrega, ela já traz com ela, porque como a gente conversou nos outros vídeos, é um processo de muitas transformações, de descobertas e muitos conflitos. Então já são questões que o próprio adolescente traz, mas que as redes sociais elas vão potencializar. Então se ele já é inseguro, ele vai ficar mais inseguro. Se ele já tem questões com a baixa autoestima, ele vai ter mais ainda. Desenvolver, por exemplo, distúrbios alimentares. Então ela vai acentuando, e aqui a gente vai entender por quê. Então o primeiro ponto que eu queria trazer é essa sensação de Big Brother que as redes sociais ela traz, porque é como se as pessoas estivessem o tempo todo ali sendo assistidas na sua forma de pensar, na sua maneira de se comunicar, na sua maneira de se vestir, e todas essas formas de expressão, elas vão sendo pontuadas, né, através de likes, através de comentários, e a quantidade de likes, a quantidade de visualizações, a quantidade de comentários é o que vai dizer se esse comportamento, se essa forma de pensar, ela tá aprovada ou não. Então, como num funcionamento de um reality show, por exemplo, as pessoas vão sendo então julgadas, elas vão tendo esses comportamentos observados, então esse sentimento de que eu tô sendo criticado, de que eu tô sendo avaliado. E isso vai gerando então esse mundo assim de fantasia em que eu vou reagindo conforme o script vai funcionando ali dentro da rede social. Um segundo ponto é que com isso, então, vem o isolamento e a solidão. Porque assim, vamos pensar que o fato de eu estar usando uma rede social, eu faço isso sozinha. Eu não estou compartilhando isso com outras pessoas. Eu uso a minha rede social, é uma atividade que eu realizo isso sozinha. Só que os adolescentes, quando eles investem muito tempo de uso nas redes sociais, eles acabam se tornando mais solitários, porque logo eles investem muito mais tempo nas redes sociais, nos aplicativos, assistindo vídeo, acompanhando stories e assim por diante, e não dedicam tempo no mundo real, né? No mundo com os amigos, no mundo com os familiares, experimentando as coisas do mundo real. Eles vivem muito mais dentro desse mundo virtual, que é manipulável, que faz com que eles fiquem alienados e que vejam somente conteúdos que o algoritmo quer que ele veja, porque existe todo um sistema que funciona através disso. E ele deixa, então, de ter esse tempo fora do mundo virtual,
de estar aproveitando, inclusive, essas experiências do mundo. Então ele vai alimentando cada vez mais esse sentimento de solidão, porque o próprio uso excessivo das redes sociais vai criando essa dependência, porque elas funcionam como mecanismos que geram prazer, de recompensa, mecanismos de recompensa. Então toda vez que eu tô sentindo esses pensamentos desagradáveis, mais deprimido, enfim, me sentindo rejeitado sozinho, eu vou lá e acesso minha rede social. E aí começo a ver coisas ali que vão fazer com que eu me distraia, inclusive, dessa solidão. E cada vez mais eu vou ficando nesse lugar. E com isso, essa questão do sentimento de solidão, do isolamento, por conta mesmo dos conteúdos que ele acaba tendo acesso nas redes sociais, ele vai nutrindo também um sentimento de incompreensão, como se as experiências emocionais, os problemas, os desafios que ele vem tendo na vida, é como se somente ele estivesse vivenciando aquilo. Então os pais não conseguem compreender, os amigos não conseguem compreender, ninguém consegue compreender o que ele tá vivenciando, o que é comum, claro, muitas experiências comum a todas as pessoas, e por isso ele vai se sentindo cada vez mais solitário. Um terceiro ponto é a inadequação. Então, como a gente falou, as redes sociais, ela cria essa manipulação e esse sistema de likes, onde o que eu posto, seja de comida, seja de lugar, seja a forma como eu me visto, vai dizer se aquilo é aceitável ou não. Então eu vou me sentindo inadequado, porque para mim ser uma pessoa legal ou ser aceita num grupo, porque lembra, a adolescência ela tem essa característica de pertencer. Então, conforme eu me comporto nas redes sociais, aquilo vai dizer se eu posso pertencer ou não. Então, isso vai gerando esse sentimento de inadequação, porque eu não tenho aquela quantidade de likes, eu não tenho aquela quantidade de seguidores. E para que eu possa ser aceito, para que eu possa ser visto e aprovado socialmente, eu preciso atingir esse status social. E não só isso, mas lembra que também, por conta dessa questão de pertencer aos grupos, o adolescente ele busca ídolos, ele busca pessoas de referência, ele busca, inclusive, para que ele tenha esse referencial de como ser no mundo. E às vezes esses ídolos são essas pessoas que têm esses status sociais muito altos e ele acaba sentindo esse sentimento que para mim ser aceito, então eu preciso ser como esse ídolo. E eu começo a me comportar como ele, tanto nas redes sociais como no mundo fora das redes sociais. E isso vai gerando então esse sentimento de que eu preciso ir me modelando conforme aquilo que a própria rede social está dizendo que eu devo agir ou como eu devo pensar. E o último ponto que também está relacionado com isso, que é essa questão da comparação. Então é comum a gente falar assim, olha, a grama do vizinho é mais verde, mas cuidado que ela pode ser sintética, porque as redes sociais, e uma especificamente, é um lugar onde a gente posta muitas fotos. Só que essas fotos, elas podem ter muitos filtros, muitas edições, e elas representam apenas um pedaço, e não uma realidade, não uma construção. Aquilo pode ser só uma fantasia, aquilo não necessariamente representa o todo. Então eu não sei o que acontece atrás daquele palco, né? Como que aquilo foi feito, como que aquilo foi projetado. Mas eu olho para aquele pedaço e eu olho para aquilo e penso, eu não tenho aquilo, eu só vou ser feliz se eu ter aquilo, eu só vou ser aceito se eu tiver aquele corpo, ou se eu tiver aquela casa, ou aquele status social, ou se eu for um jogador como aquele gamer. E isso então vai nutrindo cada vez mais aqueles sentimentos que a gente falou agora no início do vídeo, de baixa autoestima, de insegurança, de inadequação, porque eu vou me comparando. E as redes sociais, elas criam muito esse sentimento de comparação, porque eu olho tudo o que o outro tem e que eu não tenho. Mas a gente esquece de exercitar esse pensamento, até porque já é próprio mesmo das redes sociais, de ter essa visão um pouco mais crítica, né? Como foi que essa pessoa chegou ali, né? O que será que está passando na vida dela? Enfim, então a gente olha para toda essa dimensão,
dos adolescentes, principalmente aqueles da geração Z, né, que são dos anos 2000 em diante, que já nasceram já num contexto de rede social e da internet e que, inclusive, vivem muito mais nas redes sociais do que os outros jovens que nasceram antes deles. E com isso, essa questão da comparação, então, nesse momento, o adolescente está em busca dessa descoberta, muitas vezes de uma forma muito obcecada, ansiosa, querendo saber quem ele é a todo custo, e são muitos rótulos, muitos caminhos, muitos referenciais, mas o que ele precisa fazer é sair desse mundo virtual, porque a construção do eu, ele se dá na medida também que eu vou me experimentando, na medida em que eu saio e que eu olho para o mundo. E só ficar nas redes sociais, isso não vai ser possível, porque como a gente viu, são muitas manipulações, são muitos sentimentos, às vezes negativos, que acabam sendo nutridos e que, ao invés de facilitar essa construção, acaba se tornando uma barreira muito pior e ainda desenvolvendo alguns transtornos, como a depressão, como a ansiedade e até mesmo os distúrbios alimentares.